Fala aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Não só com vocês, mas com todos aqui que são visitantes deste canal, os inscritos, os não inscritos. Sejam bem-vindos a essa aula, a este tema que é bastante delicado, precisa de bastante atenção para entender e que vem reverberando dentro da nossa sociedade a cada dia. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Regimes totalitários, fascismo e nazismo. Pessoal, chegamos aos regimes totalitários, ao fascismo e ao nazismo. O ovo da serpente já foi chocado, ele se quebrou e agora ele vai começar, essa serpente vai começar a picar as pessoas dentro desta nova lógica que nós vamos ver ainda no período entre guerras para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Mas antes da gente entrar de fato no fascismo, vamos explicar o que é o totalitarismo. E aí eu conceituei para vocês. O totalitarismo é um tipo de governo que possui um líder do sexo masculino, sim, pessoal, porque o totalitarismo ele é um tipo de governo patriarcalista, ou seja, ele é patriarcal, o homem está acima, ele está governando e a mulher vai ser submissa sempre neste governo. O papel da mulher vai ser cuidar da casa, cuidar dos filhos, enquanto do homem é governar e assumir papéis econômicos. Então, este líder do sexo masculino tem a sua imagem venerada, ou seja, existe um culto ao líder e que busca controlar não só a vida política e social do país, que é a função de um governo, controlar questões políticas e sociais para prestar o bem comum a toda a sociedade, mas não, ele também quer controlar a vida privada das pessoas, o que as pessoas fazem dentro de casa com a sua sexualidade, com os seus hábitos. Por exemplo, eu não vou seguir só a religião X, eu tenho que seguir a religião do Estado, eu não posso seguir a religião KXY, só aquela religião que me é imposta. Eu não posso achar que é bonito se casar com uma pessoa diferente de mim. Não, eu tenho que se casar com uma pessoa que tem a mesma aparência, ou aparência semelhante à minha. Entendeu, pessoal? Então, isso daí é o quê? Comandar a vida privada das pessoas, escolher como você vai se comportar na sociedade, com quem você vai se casar, quais serão seus gostos pela cultura, pela preferência. Isso daí não é papel do Estado controlar, mas no totalitarismo o Estado também controla a vida privada das pessoas. E além disso, outras características que nós podemos ver é a existência de uma valorização extremada do nacionalismo. O que isso significa? Significa que dentro do totalitarismo já tem uma questão nacional, ou seja, o nacionalismo, como nós vimos lá na Primeira Guerra Mundial, não é uma coisa muito legal. Então, é algo que vai rivalizar, que vai confrontar outras nações. O nacionalismo exacerbado, extremado, quer dizer que eu me acho tão bom patriota, tão bom nacionalista, que eu me acho melhor do que até os meus compatriotas. Isto é, a pessoa, ela não está satisfeita em apenas rivalizar com outras nações, mas ela vai rivalizar com outras pessoas que são da mesma nação que ela, que tem um ponto de vista contrário do dela. E geralmente, essas pessoas que apoiam governos totalitários, ou então o próprio governo totalitarista, ele age com violência física e verbal, agride as pessoas que têm um ponto de vista contrário ao dela, ou seja, tem ideias contrárias e são adversários políticos. Ou seja, o totalitarismo é tudo de ruim que existe dentro de um governo. Aí, pessoal, nós temos o primeiro governo totalitarista, é o governo fascista. Lembrando também, galera, que esses governos são governos de extrema direita.
tá bom? O governo fascista e nazista vão ser governos de extrema direita. Então, o governo fascista, ele ocorreu na Itália, seu líder era Benito Mussolini, ele era chamado de Duce, o Benito Mussolini. Dentro desse governo, as principais características foram a Marcha sobre Roma, em 1922, e o Tratado de Latrão, em 1929. E as principais características são o nacionalismo exacerbado, que nós já falamos, o culto ao líder, violência contra os opositores, corporativismo, que nós não falamos, mas eu irei explicar, está relacionado ao trabalho. Os trabalhadores não poderiam se reunir em sindicatos, eles teriam que trabalhar para o governo, as fábricas eram do governo, então de alguns empresários, e esses operários, esses trabalhadores teriam que prestar um culto ao líder, ou seja, teriam que venerar o Benito Mussolini, no caso do fascismo, e teriam que trabalhar para o bem-estar da nação italiana, certo? Sem se dividir em oposições políticas e em sindicatos. Exaltação do militarismo, rejeição da democracia, o liberalismo e o socialismo. Ou seja, esse governo de extrema direita, ele vai contra todos os outros tipos de governos, democrático, liberal, no caso, e também o socialismo. Agora nós vamos ver cada detalhe destrinchado. Bem, pessoal, esse aí é o Benito Mussolini, ele que era o chamado de Duce, ele que vai ser o líder dessa Itália fascista. Por quê? O Benito Mussolini, ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, ele era aliado do socialismo, ele tinha ideias socialistas, porém, a Itália, ela foi a vira-casaca da Primeira Guerra Mundial. Ela começou de um lado e terminou do outro. Por quê? Porque a ideia dos italianos era conseguir dinheiro para tentar melhorar a estrutura da nação italiana. Porém, eles se deram muito mal ao final da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Inglaterra e França, que tinham vencido, eles não deram dinheiro para a Itália. Não deram dinheiro para a Itália se reconstruir, para a Itália se reestruturar. E o que aconteceu dentro do território italiano? Existiam milhares de mutilados da guerra, ou seja, soldados que perderam as pernas, perderam os braços, eram pessoas deficientes e pessoas com muito rancor no coração e que queriam dar o troco, dar a volta por cima, mostrar que a Itália era grande, que a Itália era poderosa. E um desses camaradas foi Benito Mussolini, que abandonou as ideias socialistas e passou a ser um extrema-direita, né? Passou a adotar ideias de extrema-direita, se tornou um extremista daqueles bem radicais, que violentavam aqueles que eram opostos a ele. E uma das características de Benito Mussolini era esse vigor militar, né? Mostrar que era o homem forte, viril, que poderia carregar a nação nas costas. E uma das características desse fascismo italiano vai ser o resgate da história italiana, que a Itália era grande, que a Itália deveria voltar à época da sua grandeza. E que época de grandeza histórica era essa da Itália que o Mussolini tanto falava? Era a história do Império Romano, aquele império que foi construído na Idade Antiga, o império mais poderoso da Idade Antiga, que chegou a ter 1 milhão de habitantes em Roma. Então, era esse império que Mussolini se apoiava para tentar resgatar esse sentimento nacionalista dentro da Itália. E essa foto representa muito bem isso, porque Mussolini está ao lado de Júlio César, um dos imperadores mais importantes, um dos governantes mais importantes ali do Império Romano. E a questão de resgatar a cultura, a história da Itália era muito forte também até na simbologia do fascismo. Esse daí é o símbolo fascista, pessoal. Então, esse símbolo fascista, ele tem o quê? Ele tem um machadinho. Esse machado aí lembra a questão romana, a questão do Império Romano, dessa história romana. Então, pessoal, como nós vimos, a Itália, ela estava em frangalhos. A Itália estava totalmente destruída e chega Mussolini com essas grandes ideias. E aí, o que acontece? As ideias de Mussolini, ela ganha
ganha uma grande importância dentro da Itália. Os empresários italianos começam a apoiar Mussolini, ou seja, aquelas pessoas que tinham dinheiro, os burgueses, os capitalistas, e não só eles, mas as pessoas que tinham o sentimento de vingança no coração, aqueles ex-soldados da Primeira Guerra Mundial. Então, para reestruturar a Itália, o Mussolini, ele começou a fazer vários discursos, a angariar a população, e essa imagem retrata muito bem isso, pessoal. O Mussolini, ele não tinha só a questão do vigor, do culto ao líder, né, da exaltação da imagem do líder, mas ele trazia essa população. A questão do corporativismo, do trabalho que eu falei, que são os sindicatos que não poderiam mais existir, que as pessoas tinham que apoiar apenas o fascismo. Isso vai acontecer quando o fascismo chega ao poder, mas antes dele chegar ao poder, a ideia do corporativismo já estava incutida nos ideais fascistas. Por quê? Essa imagem retrata muito bem isso, porque você só vê o quê? A imagem do Mussolini. Você está vendo que ele está discursando para um grande povo, mas você não sabe quem é esse povo. Esse povo é uma massa. Essa massa representa o quê? Um organismo, um corpo vivo. É essa questão do corporativismo. E aí nessa imagem a gente pode também analisar o culto ao líder, porque é a figura do líder que aparece em primeiro plano, é o líder discursando, com um discurso inflamador, aquele que vai chegar e vai falar e vai acontecer, e a população vai falar: nossa, que cara incrível, que cara sensacional, ele sabe falar, ele que vai salvar nossa pátria, ele que é o herói, não, eu vou votar nele, eu acredito nesse cara. Então, na Itália, no período entre guerras, esse cara foi o Mussolini. E a população italiana acreditou tanto, mas tanto em Mussolini, que em 1922 ele conseguiu algo que ainda não tinha ocorrido aqui na idade contemporânea, nesse período do século XX. Ele conseguiu fazer com que os italianos marchassem até Roma. Então, essa marcha ficou conhecida como Marcha sobre Roma em 1922. Pessoas do interior da Itália, lá do campo, saíram de suas cidades e foram até Roma pedir para que Mussolini chegasse até o poder. E essa foto mostra o exército, né, que Mussolini já estava formando, porque uma das características do fascismo é a valorização do militarismo, ou seja, a questão militar. Então, para eles, os militares é que devem comandar o país. E os militares na Itália ficaram conhecidos como camisas negras. E a gente está vendo, né, os soldados marchando aí na marcha sobre Roma, e eles marcham realmente com a camisa negra. Por quê? Porque eles usavam esse uniforme, por isso são chamados camisas negras, né? Meu Deus do céu. Então, os camisas negras marchando, a população apoiando. O que aconteceu? O rei da Itália, Vítor Emanuel II, vai pegar e vai falar: olha só, Mussolini, o negócio é o seguinte, eu não aguento mais ficar no poder e eu vou precisar de um apoio seu, então você vai chegar junto comigo e você vai comandar a Itália junto comigo, beleza? Fechou? E Mussolini, obviamente, vai aceitar a proposta, e assim a extrema-direita chega ao poder na Itália, e ela chega ao poder apoiada não só por pessoas do campo, né, pessoas que estavam ali com aquele sentimento mais de revolta, mais querendo voltar aos tempos de glória da Itália, mas também por pessoas que tinham interesses econômicos, como eu já falei. E quem são essas pessoas? Os burgueses. Os burgueses com os interesses econômicos de querer levantar a sua indústria, de não querer fazer a economia parar, são esses caras que vão apoiar a chegada de Mussolini ao poder. E não só os burgueses e os ressentidos da guerra vão apoiar o governo fascista que chega ao poder em 1922, mas também a Igreja Católica vai apoiar o fascismo no poder. E esse apoio vai acontecer em 1929 oficialmente. E era um apoio importantíssimo para o governo fascista, esse apoio da Igreja Católica. Por quê? Porque a maior parte dos italianos, eles seguiam a religião católica, como até hoje segue, e esse apoio ele não era reconhecido. Por quê? Porque a Igreja Católica, quando ocorreu a unificação da Itália, lá na segunda metade do século XXIX, em 1870, na década de 70, eles não aceitaram
a unificação italiana, porque vários territórios, várias terras da igreja foram tomadas à força. Então, o papado não reconhecia Roma como a capital italiana. E em que momento Roma vai ser conhecida como a capital italiana? Em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão pelo Papa Pio XI, que assina esse Tratado de Latrão com o Mussolini. Aí vocês estão vendo na imagem o Pio XI e Mussolini assinando este tratado, o Tratado de Latrão, para ficar bem enfatizado na cabeça de vocês. Não é ladrão não, tá, pessoal? É latrão, com T, latrão. Lembra de Latrell, aquele carinha lá daquele filme As Branquelas, mas não é trel, é trão, latrão. Então, no Tratado de Latrão, a Itália reconheceu, o governo italiano reconhecia o Estado do Vaticano. Sim, o Estado que existe hoje na igreja, reconhecido pela Igreja Católica, que é o território da Igreja Católica, menor Estado do mundo até hoje, ele foi reconhecido em 1929 e desta maneira, o governo do Vaticano, o governo da Igreja Católica vai reconhecer a Itália, ou melhor, Roma como capital da Itália e a Itália como uma nação. E assim, a Igreja Católica também vai apoiar o governo fascista. Então, que isso fique claro, o fascismo ele recebeu apoio da burguesia, dos guerreiros ressentidos da Primeira Guerra, os soldados ressentidos da Primeira Guerra, até o povo que estava sofrendo com a crise econômica porque não recebeu o dinheiro prometido pela Inglaterra e pela França, pelas potências capitalistas ao final da guerra, e também agora recebeu o apoio da Igreja Católica, sendo que a Itália chegou ao poder lá em 1922, com a assinatura do Vítor Emanuel II, já manda o Mussolini para o poder, e as ideias fascistas, essas ideias violentas de partido único, de culto ao líder, de convocar a massa para destruir comunistas, liberais que apoiassem a democracia, qualquer pessoa que fosse contra o governo fascista, elas vão ganhar mais força, mais intensidade na Itália. E isso vai ficar claro pra gente daqui a pouco, quando nós formos ver a Segunda Guerra Mundial. Entendeu, pessoal? Mas isso daí já é introdução para a Segunda Guerra Mundial. E um adentro aqui, o nome do rei da Itália nesse período não era Vítor Emanuel II, como eu falei, mas Vítor Emanuel III, pessoal. Então, Vítor Emanuel III ou Vittorio Emanuele III, como vocês queiram chamar, se vocês forem italianos, Vittorio Emanuele III, certo, pessoal? Terceiro, não o segundo. Agora, pessoal, chegamos ao nazismo. O nazismo que ocorreu na Alemanha, seu líder era Adolf Hitler, ele era chamado de Führer, e ele escreveu o livro Minha Luta, Mein Kampf, divulgando os princípios nazistas. Hitler chega ao poder em 1923. Tem a Noite dos Cristais em 1938. E as principais características do governo nazista são nacionalismo exacerbado, culto ao líder, violência contra os opositores, exaltação do militarismo, antissemitismo, que significa o quê? Que eles eram contra os judeus. Porque eles eram contra os judeus, na verdade eles queriam o capital judeu. Ou seja, eles queriam expropriar as riquezas dos judeus. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, guarde essa palavra. Antissemitismo é ser contra o judeu. Superioridade da raça ariana, porque raça ariana está em parêntese, porque raça não existe. O que existe é etnia. Então, naquele tempo você falava raça, então raça ariana. Por isso que está entre parênteses. Então, a gente tem também o espaço vital, que a gente vai ver. O que é o espaço vital? É um espaço necessário para que essa raça ariana pudesse disseminar, pudesse crescer. Então, eles achavam que deveria haver um expansionismo, um tal de pan-germanismo, unificação das nações germânicas. E o uso da propaganda, rejeição à democracia, ao liberalismo e ao socialismo. Mais uma vez a gente está vendo que a democracia, o liberalismo e o socialismo são rejeitados por esses governos totalitários de extrema direita. Mas para o nazismo chegar ao poder, a gente tem que ter um contexto. O contexto é qual? É o contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, o contexto do Tratado de Versalhes, em que França, Inglaterra e demais potências capitalistas obrigaram a Alemanha a assinar um contrato falando que ela não teria mais um exército, que ela deveria pagar uma dívida de 33 milhões de dólares e
E isso daí fez com que a Alemanha ficasse em frangalhos. A Alemanha não tinha dinheiro, a Alemanha dependia do capital dos outros. E além disso, a cultura alemã, que foi criada numa política de império, acabou-se. Esses governos capitalistas fizeram com que a Alemanha se tornasse uma república, a República de Weimar, que no início prosperou bastante. Pessoal, não vamos negar que existia uma alternância de poder dentro da República de Weimar no período entre guerras. Era a direita governava um período, a esquerda governava outro período, e durante esse período a arte floresceu na Alemanha. E não só a arte, mas a boemia. Então, as mulheres, por elas ganharem direito ao voto, elas ganharam algumas liberdades. E não só isso, mas também características como a homossexualidade começou a surgir, né, a reverberar durante as noites alemãs, e a boemia também, pessoas que saíam para beber e fazer outras coisas. E aí tem um exemplo de um quadro, né, porque o expressionismo alemão ele cresceu nesse período da República de Weimar. O expressionismo, né, que é um estilo de arte, e também o cinema alemão. E a gente tem um exemplo aí, as mulheres, né, esses desenhos com mulheres com os seios de fora, homens tocando música, outros nos bares, são exemplos de pessoas, né, que estavam dentro desse quadro expressionista, dentro desse contexto alemão. Outro tipo de quadro que era muito pintado durante a República de Weimar era esses quadros em que os soldados alemães eles eram representados, né, mutilados. A gente pode ver aí o senhorzinho que só uma perna com muleta, e aí tem as prostitutas ali na Alemanha, tem outro soldado ali jogado no meio da rua. Essa era uma cena comum nas cidades alemãs, feridos de guerra, homens, soldados com medalhas condecorados e que pediam esmola na rua. Por quê? Porque a Alemanha sofreu com uma grave crise econômica nesse período da República de Weimar. Essa crise econômica assolou a República de Weimar mais intensamente em 1929. Por quê, pessoal? Porque até então, ela, como a gente viu, né, ela prosperava com arte, mesmo tendo aquele sentimento de raiva, de traição, né, que os soldados daquele período tinham, porque as pessoas, caso vocês não lembrem, as pessoas durante a Primeira Guerra Mundial pediram para que a Alemanha saísse da guerra. Os próprios alemães pediram isso. As viúvas, os órfãos dentro da Alemanha já não estavam mais aguentando a guerra e pediram essa retirada ao imperador Guilherme II. Enquanto isso, os soldados alemães ainda estavam no campo de batalha. Então, por isso tinha esse sentimento de raiva ainda. Mas os Estados Unidos estavam enviando capital para a Alemanha no período entre guerras para a Alemanha se reconstruir. A Inglaterra também. Só que com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, o crash. Então, com o crash da Bolsa de Nova York, o que aconteceu? Os Estados Unidos não pôde mais enviar capital, houve a crise econômica, né? O efeito dominó, todas as nações do mundo estavam sofrendo grandes perdas, e na Alemanha não foi diferente. Então o marco, que era a moeda alemã, ela caiu, ela se desvalorizou de uma tal maneira que o dinheiro alemão virou brinquedo de criança, como a gente pode ver na imagem, as crianças brincando com notas, que são os marcos. E não só isso, mas esse dinheiro também virou aquecedor. Como assim aquecedor? Na verdade virou carvão, pessoal, porque não tinha carvão por causa da região da Alsácia-Lorena, que foi doada novamente para a França. Então o carvão tinha virado o marco, papel moeda, e que não tinha valor nenhum, só tinha valor para aquecer as pessoas. Então é nesse contexto de crise econômica, de instabilidade política dentro da Alemanha, que Hitler vai surgir como salvador, herói da pátria. Primeiro, Hitler vai chegar com essas ideias, né, de que a Alemanha tinha que ser uma nação forte e tudo mais, e que existia, né, a superioridade da raça alemã, e ele vai fazer tudo isso escrito no seu livro Mein Kampf, Minha Luta. No livro Minha Luta, Hitler retrata a necessidade do espaço vital, que é esse espaço para a raça ariana, que é a superior, se desenvolver. Ele fala do resgate histórico
histórico também, porque a Alemanha, ela sempre foi um império, ela sempre foi Reich. Reich significa Império Alemão. Então, ele fala do primeiro Reich, que foi o Sacro Império Romano Germânico, fala do segundo Reich, que foi durante a unificação alemã, ali na década de 70 também, junto com a Itália, e que teve como líder o Otto von Bismarck. E então a ideia de Hitler era fazer o terceiro Reich, a ideia dele era que esse terceiro Reich durasse 1000 anos. Então, além dessas ideias de superioridade da raça ariana, espaço vital, Hitler também vai defender o antissemitismo, ou seja, a ideia de perseguição aos judeus, porque para Hitler os judeus infectaram a Alemanha e eles conseguiram se disfarçar, era um vírus que conseguiu se disfarçar dentro do povo alemão e que estava roubando a riqueza dos alemães. Então, essa bandeira que está aí é a bandeira nazista. Então, essa bandeira nazista é que era exaltada por Hitler. Hitler escreve o seu livro Mein Kampf com todas essas ideias que pra gente é loucura, mas que lá na Alemanha, durante esse período, eles levaram muito a sério, no período em que ele estava preso. Ele estava na cadeia porque tinha tentado dar um golpe militar dentro da República de Weimar. Só que Hitler foi solto, seu livro foi vendido em larga escala, a Alemanha estava um caos, vivendo uma situação horrível de crise econômica, de instabilidade política, e tem um cara que está querendo salvar a pátria. Então, o que acontece? Hitler se aproveitando não só disso, não só do seu livro, não só do seu discurso, mas ele também trama, não só ele, como seus apoiadores nazistas, que também o seu exército militar. O que Hitler vai fazer? Ele vai botar fogo no parlamento. Sim, pessoal, Hitler bota fogo no parquinho do parlamento. E o parlamento desse período na Alemanha se chamava Reichstag. Então, ele põe fogo no Reichstag, e quando ele põe fogo no Reichstag, ele vai culpar quem? Obviamente que não são os nazistas, ele vai culpar os socialistas. Ele vai falar: esses comunistas safados, esses comunistas, esses esquerdistas degenerados, eles querem tomar o poder, assim como fizeram na União Soviética. Então, eles estão querendo acabar com a democracia. Então, dessa maneira, Hitler chega ao poder. Então, o presidente Hindenburg nomeia Hitler chanceler da Alemanha em 1933. E em 1934, o presidente Hindenburg, ele vem a óbito. Ele falece, ele morre. Não foi um plano de Hitler. Hitler não assassinou Hindenburg. Ele era velhinho mesmo, então ele terminou morrendo. E quando ele morre, aí Hitler vira o presidente da Alemanha. E sendo presidente da Alemanha, com uma retórica muito boa, Hitler faz o quê? Ele começa a fazer vários discursos dentro da Alemanha. Os discursos de Hitler eram os discursos bem inflamados, pessoal. Era aqueles discursos que ele chegava: ei, povo alemão, a gente tem que se reerguer, a gente tem que lutar. Esses capitalistas absurdos conseguiram destruir a nossa pátria, conseguiram destruir a nossa hegemonia, e nós temos que chegar e voltar à nossa glória do primeiro Reich, do Sacro Império Romano Germânico, do segundo Reich, da União que Otto von Bismarck fez com sangue e ferro, e é desta maneira que nós vamos reerguer a Alemanha. Uhul! Hitler! Metal! Uhul! Então, era com esse tipo de discurso que Hitler ganhava mais apoio dentro da Alemanha. E não só com isso, Hitler ele construiu um exército próprio, a SS alemã. E a cada discurso de Hitler, não só pessoas chegavam, como também o exército começou a apoiar Hitler. Um exército que inicialmente não apoiava as ideias, achava as ideias de Hitler muito malucas, mas como ele começou a favorecer o exército também passou a apoiar o Hitler. Então, assim como Mussolini conseguiu fazer o corporativismo na Itália, conseguiu transformar o povo italiano em uma massa só, Hitler também faz a mesma coisa. Hitler passa a ser venerado. Hitler tem como principal ministro o ministro da propaganda, porque vai ser esse cara que vai botar Hitler lá em cima, lá no auge. O ministro da propaganda de Hitler vai ser Goebbels. Goebbels vai ser o cara responsável por fazer cartazes que vão se espalhar pela Alemanha, defendendo as ideias de Hitler, de superioridade da raça ariana, de ser contra os judeus e tudo mais. E esse daí é um exemplo, pessoal, de cartaz. Olha só, o homem é branco, ariano, ali essa roupa que ele está usando é o uniforme da
SS, então a valorização do militar e carregando a bandeira nazista, pessoal. Era muito brabo essa questão da propaganda. Eles incutiam essa propaganda onde a pessoa fosse na Alemanha, ela viu uma propaganda nazista e ela era tão bem feita, essa propaganda, mas tão bem feita que as pessoas começaram a acreditar realmente Hitler está certo. A gente viveu um período brabo na República de Weimar. O que aconteceu na Alemanha foi uma degeneração. Olha só, vários homossexuais na rua, olha só, várias artes estranhas, esses comunistas que estão nos atacando, querendo chegar ao poder, querendo trazer essas ideias da União Soviética para aqui para dentro. Não, a gente não pode deixar. E além disso, ainda tem a pior das estirpes, que é esse povo judeu, esse povo que vem contaminando a nossa raça, contaminando o nosso sangue. Não, a gente tem que deixar essas ideias de democracia, essas ideias de liberalismo e essas ideias de socialismo, que esses esquerdopatas, esses malucos, a gente tem que deixar isso de lado e a gente tem que servir realmente ao nazismo, servir a Hitler. Ele é o líder que vai conduzir a Alemanha de volta às glórias do passado. E Hitler era um cara tão sagaz, mas tão sagaz, que ele só não tinha a propaganda a seu favor, ele só não tinha um discurso inflamado, como ele inventou até mesmo uma forma de cumprimento alemão. Olha só, o cumprimento nazista, essa mãozinha esticada direita aí, no caso Hitler ele fazia a mão um pouquinho mais espalmada, né, aberta, mas o símbolo característico é esse símbolo aí da mão esticada para o alto, a mão direita esticada para o alto com a palma da mão aberta. Gente, isso daí é o símbolo nazista, a saudação nazista. O cara, ele fez uma marra total dentro da Alemanha para que as pessoas virassem nazista de verde, carteirinha e tudo. E o negócio foi tão sério, mas tão sério, que a Alemanha, que não podia ter um exército militar, na verdade, o exército da Alemanha tinha que ser limitado a 100 mil homens, de repente estava com um exército de milhões de homens. Olha só, essa imagem aí, ela representa muito bem isso. A Alemanha se militarizou. A Alemanha estava preparada para uma guerra. A serpente tinha nascido. A serpente tinha picado a Alemanha estava envenenada e pronta e armada para uma outra guerra, mas ainda faltava um outro passo. Sim, pessoal, faltava perseguir os judeus, e esses judeus foram perseguidos na Alemanha tendo que usar essa estrelinha aí, a estrelinha de Davi, que é uma estrela característica do povo judeu realmente, mas eles tinham que usar essa estrela não por um orgulho, não por nada, mas para serem identificados na rua e as pessoas na Alemanha saberem que aquela pessoa era uma judia e se afastarem dela, ou irem para o outro lado da rua, não ficarem perto dessa pessoa. Era uma maneira de Hitler dizer assim: não queremos o povo judeu dentro da Alemanha. E o antissemitismo dentro da Alemanha, ele foi tão brabo que em 1938 aconteceu a Noite dos Cristais, que foi o estopim dessa perseguição aos judeus. O que foi a Noite dos Cristais, pessoal? A Noite dos Cristais, ela aconteceu quando algumas centenas de nazistas, eles se espalharam dentro das ruas alemãs e eles quebraram as vidraças dos comércios judeus. Eles arrebentaram as lojas judias, né? Não só as lojas, mas também as sinagogas dos judeus. E essa Noite dos Cristais, ela ficou sendo conhecida como uma noite de ataque, de incitação ao ódio dentro da Alemanha. Esse negócio aí foi tão brabo, que as pessoas, os judeus realmente começaram a ficar com medo real, porque eles já eram perseguidos, mas a perseguição passou a ser violenta, eles começaram a ser agredidos dentro da rua e a gente vai ver que na Segunda Guerra Mundial a coisa ficou feia para os judeus. Mas qual era o objetivo de Hitler com esse antissemitismo? Era expropriar, tirar a riqueza dos judeus, trazer essa riqueza para dentro do Estado alemão e assim poder construir as máquinas de guerra da Alemanha. Hitler preparava a Alemanha para uma guerra. Hitler preparava a Alemanha para uma revanche, que era a Segunda Guerra Mundial. E pessoal, a gente pode se perguntar por que deixaram o fascismo e o nazismo crescer na Europa? Porque essas ideias se reverberaram dentro da Europa com tanta ênfase? Porque não fizeram uma política do cordão sanitário como fizeram com a União Soviética, quando as potências capitalistas não queriam que o socialismo invadisse a Europa? Pois é, pessoal, como a gente disse no início, governos totalitários, eles são extremistas, têm
exacerbado, extremado. Eles têm várias características como o militarismo, a violência ao opositor, mas os liberais, os burgueses, eles também apoiaram lá na Itália, como eu falei várias vezes dentro desse vídeo, mas também apoiaram dentro da Alemanha. Esses liberais apoiaram por quê? Porque o capital era favorecido. Dentro do governo de extrema direita, o capital, a propriedade privada, ela é defendida de certa forma, e o comunismo, o socialismo, ele é perseguido. Então, Inglaterra e França vão fazer vista grossa ao nazismo e ao fascismo, porque o nazismo e o fascismo vão ser os pitbulls, os cães de guarda da Alemanha, da Europa Ocidental capitalista contra o governo socialista da União Soviética que estava dentro do leste europeu. É por causa disso que o nazismo e o fascismo conseguem florescer, desabrochar dentro da Europa. E nós vamos ver que a França e a Inglaterra vão se arrepender amargamente dessa decisão daqui a pouco, lá na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é papo para outro vídeo. Por aqui a gente encerra, pessoal. Valeu, muito obrigado, tamo junto, é nóis!